Agora vamos conversar com o Bento Herculano, vice-presidente do TRT, e está organizando um evento que vai discutir a reforma trabalhista. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador. É bom estar aqui. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre a realização deste evento. Quais são as informações que poderia compartilhar conosco? A reforma trabalhista, que é uma reforma extremamente profunda, que altera substancialmente todo o sistema jurídico trabalhista no Brasil, foi aprovada no mês passado e irá entrar em vigor em novembro próximo. Então, esse seminário veio bem a calhar, será realizado no Teatro Riachuelo, nos dias 17 à noite e 18, manhã e tarde, ou seja, próxima semana, quinta e sexta-feira. Nós temos pouquíssimas vagas neste momento, já temos mais de 1.000 inscritos, e irão ser debatidos os mais diversos temas, e se trata de um evento jurídico. Então agora não é um campo de se fazer uma discussão política. Não, temos que interpretar. Por isso que nós teremos basicamente juristas, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, teremos professores da USP, da Unicamp, pessoas que possam tirar dúvidas, dizer, interpretar o alcance dessa reforma, justamente esclarecendo. Então, repito, não é agora o momento de uma discussão política, mas jurídica. E quais são alguns dos nomes que estarão palestrando durante esse evento, compartilhando o seu conhecimento em relação ao que vai mudar com essa reforma trabalhista? Nós teremos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Mello, Lélio Bentes e Alexandre Agra, professores Estevão Malê, da USP, Dalegrave, da Federal do Paraná, Márcio Pockmann, este é inclusive economista, que é professor titular da Unicamp, Universidade de Campinas, Wólia Bonfim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que irão ser debatidos os mais diversos temas. E esta reforma, Robson, ela trata não só do direito do trabalho, há uma modificação extremamente profunda no direito do trabalho brasileiro, inclusive colocando-se em xeque o seu fundamento crucial, principal, que é o mesmo do direito do consumidor, é proteger o mais fraco. E a reforma, em alguns momentos, até inverte isso. Há uma proteção ao patrão, e não... Essa é uma coisa que a gente questiona muito, apesar do esforço em se fazer uma reforma profunda. Já foi aprovada e sancionada pelo presidente, como é que fica? Então, o presidente da República, conforme o seu líder no Senado, Romero Jucá, e o senador Tasso Gereissati, presidente interino do PSDB, eles leram a carta do presidente Michel Temer. Porque o Senado, e eu não posso deixar aqui de fazer uma crítica, o relator da reforma no Senado, o senador Ferraço, do Espírito Santo, ele apontou, na visão dele, alguns erros naquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Porém, o Senado abdicou da sua função, da sua obrigação constitucional, que seria de revisar o que ele entendeu errado, o que veio da Câmara, e numa expressão e uma coisa inusitada, o senador Ferraço disse assim, e colocou por escrito: eu não mudo o que eu acho que está errado, mas eu sugiro que o presidente da República conserte o que está errado por meio de medida provisória ou de veto presidencial, o que é uma coisa muito estranha. É uma gambiarra, o velho jeitinho brasileiro, lamentavelmente, funcionando, inclusive porque se tentou votar às pressas, e se votou, aprovou e foi sancionada às pressas, essa reforma trabalhista, sem discutir como deveria ser discutido com a população brasileira. Que esse talvez seja o principal problema, porque uma reforma que partiu de um pressuposto de que nós temos uma lei, a CLT, que é de 43, mas a gente tem que esclarecer o seguinte: de 43 para cá, Robson, a CLT só não foi mexida em 2 anos. Nos outros 70 e poucos anos, já em 43 tivemos uma primeira alteração. E 80% da CLT, ela
vem sendo modificada ao longo dos anos. Agora, independente disso, falar que a lei é antiga, a lei é nesse aspecto velha, digamos assim, não é argumento para se alterar. Você tem que ver a validade, a aplicabilidade dela ou não, né? O momento que o país vive também deve ser considerado. Não dizer porque ela é de 1900 e lá vai fumaça que ela não tem valor. Você tem lei imediatamente editada do ano 2017 que não tem o menor cabimento e você tem leis muito mais antigas que essa que tem uma utilidade pública muito importante. Você está corretíssimo. A Constituição norte-americana tem séculos e é elogiada por todo o mundo. E como eu falei, a CLT iniciou em 43, mas ela da década de 90, por exemplo, ela foi substancialmente alterada. E você tocou também outro ponto muito grave. O relator da reforma, que é o deputado Rogério Marinho, fez um trabalho muito bacana, muito insosso, a partir de uma visão dele, claro. Agora, e ele teve cuidado de, no âmbito da comissão especial na Câmara, forjar um grande debate, inclusive convidando pessoas que pensavam diferente dele. Ele foi extremamente democrático, mas quando chegou no plenário, e aí a culpa não é dele, claro, quando chegou no plenário, aprovou-se um regime de urgência. E o pior é que a Câmara negou e o presidente Rodrigo Maia fez uma coisa que só Eduardo Cunha tinha tido coragem de fazer, que foi repetir a votação no dia seguinte, aprovou um regime de urgência, votou-se numa tomada, numa tarde e noite, ou seja, quase que na calada da noite, votou-se uma lei que altera a vida de cerca de 80 milhões de brasileiros, sem discussão. E aí a gente não pode concordar. E por isso que agora cabe a seminários como este, né, cabe a doutrinadores estudiosos e a própria Justiça do Trabalho tentar interpretar e dizer o que é que significa essa reforma e como é que se pode tirar os melhores frutos da reforma. Até porque a reforma trabalhista, como qualquer obra humana, ela é imperfeita. Nenhuma obra humana pode ser perfeita. Pergunta, doutor Bento Herculano. Inês já é morta, teoricamente, né, diante da lei que já foi aprovada, sancionada pelo presidente, em breve vai entrar em vigor. Mas eu pergunto, do ponto de vista da interpretação dos juízes do trabalho e dos desembargadores nos tribunais do trabalho e até superior também, pode haver, na hora de uma decisão, uma sentença que não esteja em sintonia com a letra da lei como ela foi aprovada? Nós juízes, nós temos a obrigação de seguir a lei, mas desde que a lei ela seja válida, que ela seja constitucional. Por quê? Porque nenhum legislador pode, por exemplo, fazer uma lei que viole, que atente contra a Constituição. Alguma das leis que foi aprovada na reforma trabalhista, na sua visão, é inconstitucional e merece ser revista? Algumas. Por exemplo, alguma que atinge direto ao trabalhador? O dano moral. Vou dar um exemplo. Se acontecer aqui um acidente neste estúdio e nós ficarmos queimados, porque há uma explosão, vamos supor, eu que não sou empregado aqui da Bandeirantes, né, posso, e você no caso, não sei a sua situação jurídica, né, mas quem não é empregado pode pedir aquele dano moral decorrente daquilo que achar que tem direito, conforme a extensão do dano. Isso está na Constituição. A indenização tem que ser conforme a extensão do dano. Mas o nosso câmera, que está aqui, em sendo empregado da TV Bandeirantes, só pode pleitear, se também ficar muito queimado, pior do que a gente, até 50 vezes o salário dele. Então vejam a questão da mercantilização. É o chamado tarifamento. Claro que a gente reconhece que tem alguns... teto? É um teto, só pode ir até tanto. Criou-se na reforma trabalhista um tarifamento. Então, se o dano for leve, o empregado só pode pedir até 2 vezes o seu salário. Se for médio, um outro valor. Grave, outro valor. E o máximo é, se for gravíssimo, até 50 vezes. E vejam, apenas baseando-se no salário da pessoa. O que não é, a meu ver, adequado. Até porque pode ser que o ofensor seja uma mercearia, mas pode ser um Bradesco. E a gente tem que considerar esses outros aspectos. Por quê? Porque para um Bradesco, certamente, estou dando um exemplo de um grande banco, pode ser uma grande indústria, né? Não vai fazer qualquer efeito pedagógico essa condenação. E o Supremo Tribunal Federal já fixou um precedente quando houve esse mesmo tarifamento em relação à lei de imprensa, dizendo que o ofendido pela imprensa só poderia pedir até um certo valor,
E o Supremo já disse que isso é inconstitucional, fazer esse tarifamento. Claro que o Supremo pode mudar a sua posição, mas não é algo usual uma mudança de precedentes, né? E temos outras questões, como na questão do acesso à justiça, que houve uma limitação à condição do trabalhador e a Justiça do Trabalho pleitear a reparação de seus direitos, que é um outro ponto que vai se enfrentar se há constitucionalidade ou não nessa previsão legal. Tudo isso e muito mais será discutido no evento. Data, hora e local para o nosso telespectador. O evento será realizado no Teatro Riachuelo. Começará na quinta-feira da semana que vem, dia 17, às 18 horas. E na sexta-feira começará às 8h30 da manhã, deve se encerrar por volta de 18 horas. E esperamos, né, o prestígio de todos, temos inscritos de todo o Brasil. E é muito bom que Natal cede o primeiro grande evento tratando de algo tão profundo que é uma modificação muito profunda na vida de milhões e milhões. Tanto que, e há essa percepção, que temos não apenas advogados, juízes, estudantes de direito inscritos, como até alguns empresários. Temos diversos empresários e encarregados de recursos humanos de empresas que estão inscritos no evento. Muito obrigado, Bento Herculano, doutor Bento Herculano, pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui com você.